Pessoal, eu sou o Luiz Guilherme Pereira, sou analista de marketing e hoje eu vou fazer uma apresentaçãozinha com 7 informações que não podem faltar na política de privacidade de um e-commerce. Então, as informações elas são quais serão os dados coletados, a finalidade específica para o uso de cada um desses dados, ela precisa ter uma linguagem simples de se entender, como o dado será tratado e a duração dele em sua base, a identificação dos controladores desses dados, o uso dos cookies e tags de navegação pelo e-commerce e informar se haverá o compartilhamento dos dados para algum outro controlador. Então, de onde que eu tirei essas informações? Então, as informações, majoritariamente, eu retirei da trilha de LGPD, que aconteceu no dia 8 de junho no TDC, e a maioria das informações dessa apresentação foram retiradas da palestra ministrada pela Janaína Teixeira Carvalho, que teve o tema da LGPD aplicada a e-commerce e aplicativos de vendas. E, além disso, eu acabei compilando também essas informações das palestras, da trilha, junto com os estudos que eu venho fazendo sobre LGPD para a criação de conteúdo na Bullsoft. Aqui abaixo tem até 3 exemplos desses estudos que estarão na descrição do vídeo. Então, vamos começar pela primeira informação, que são quais os dados serão coletados. Então, é necessário deixar isso bem explícito na política de privacidade, porque antes de pedir algum dado, você precisa saber como você irá utilizar ele. Afinal, algum consumidor pode se incomodar de ter que compartilhar ele com você caso não tenha essa informação bem explícita. E os principais dados que um e-commerce coleta são nome, e-mail, CPF, o telefone e o endereço. Além de qualquer outro dado que você possa precisar, né? E aí, para isso, você tem que deixar isso bem explícito na sua política de privacidade. A segunda informação é da finalidade específica para o uso de cada um desses dados. Porque além de explicitar quais são esses dados que você vai coletar, também é preciso falar qual a finalidade de uso, né, para coletar ele. Aí eu dou até um exemplo que você pode explicitar que necessita do endereço do seu consumidor para enviar a compra dele, porque sem o endereço você não consegue completar, né, o ciclo de venda. E o objetivo disso é garantir que apenas informações imprescindíveis para o funcionamento da sua empresa sejam coletadas, resguardando assim a segurança do seu consumidor. E, além disso, a LGPD ela também veda a modificação da finalidade do dado durante o tratamento. Ou seja, caso você altere alguma finalidade, é necessário comunicar isso para o seu consumidor e coletar o consentimento dele novamente, antes de continuar com o uso dele na sua base de dados. A terceira dica barra informação que eu trago é ter uma linguagem simples de se entender na sua política de privacidade. Afinal, o seu consumidor ele precisa ser comunicado de maneira bem clara e explícita a necessidade que você, como empresa, possui para coletar todos esses dados. Isso é importante e também é importante que a sua política de privacidade ela seja curta. Afinal, ler um documento que seja longo e bem explícito é o que demanda muito tempo do consumidor e que ele não vai fazer. Até um exemplo disso é no aceite de compartilhamento de informações dos aplicativos ou softwares que a gente instala, que é um calhamaço de informação que a gente acaba muitas vezes não lendo. Eu confesso que eu faço isso, não deveria, mais fácil, mas é porque é muito grande, é muito detalhado. Então, ser claro, explícito e simples de entender é bem fundamental para isso. A quarta informação é como o dado será tratado e a duração dele na sua base, né? Isso é importante de você explicitar na sua política de privacidade, porque é necessário que o seu consumidor conheça como é a segurança da sua empresa com essas informações e também conheça quem está tratando o seu dado, além de saber a duração dele em sua base e como ele consegue também solicitar a exclusão dele, sentindo mais segurança de compartilhar essas informações com sua empresa, né? A quinta informação é a identificação dos controladores dos dados, né? Então, aqui é importante que a sua política de privacidade deixe bem clara e explícita para o consumidor informações como o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, o telefone para contato, e-mail e também o nome do operador responsável pelo tratamento desses dados, né? Porque isso se mostra necessário porque o seu consumidor, caso ele queira solicitar a exclusão dos dados da sua base por telefone ou por e-mail, ele consiga fazer isso de maneira simples e direta e já saiba para quem ele precisa se dirigir para solicitar essa exclusão. A sexta informação é de deixar bem explícito o uso dos cookies e tags de navegação para o seu e-commerce. E isso é até interessante, porque apesar da LGPD não deixar explícito isso, os cookies e os tags de navegação são dados identificáveis.
Então, para coletar eles, é necessário, sim, ter o consentimento do consumidor, e para fazer isso da melhor maneira, você precisa informar o que são os cookies e tags de navegação, o que eles fazem, né? A finalidade que você, como empresa, possui para coletar ele, e também como que o seu usuário ele consegue gerenciar essa, esse consentimento dele na sua base de dados. Além de também deixar bem explícito qual a duração dos cookies e tags na sua base de dados. E para isso a gente vê muito nos sites que tem, sabe, aquele pop-up do opt-in do aceite dos cookies, né? E a gente vem vendo que muitos sites estão colocando cada vez mais informações, ou então deixando um link que leva para a política de privacidade para a coleta dessas informações. E a sétima e última informação para a sua política de privacidade é a de informar se haverá o compartilhamento dos dados para algum outro controlador. E isso é necessário porque, por exemplo, um e-commerce, né, que aqui é o foco, são os e-commerce, eles precisam compartilhar os dados do consumidor com um gateway externo para realizar o pagamento, por exemplo. Então, nesse ponto, você precisa deixar bem claro na política de privacidade para o seu consumidor que os dados eles serão compartilhados com a empresa tal para realizar o pagamento. Então, deixar bem claro qual é a finalidade de compartilhar o dado, como isso será feito e qual é a segurança que você, como empresa, tem para fazer isso. Então, isso é importante porque, assim, o seu consumidor ele consegue pensar e decidir se ele aceita compartilhar os dados com a determinada empresa e também se sente mais seguro por entender como é o tratamento de dado que você está, o tratamento que você está dando para os dados que está coletando, né? E são essas as informações. Muito obrigado.